Olá pessoal, tudo bem? Continuando o nosso assunto a respeito de dependência e independência linear entre funções, nós temos este teorema aqui. Este teorema ele tem duas partes. A primeira parte diz o seguinte: se as funções f e g são diferenciáveis em um intervalo aberto I, e se o Wronskiano dessas duas funções é diferente de zero para algum valor de t0 neste intervalo I, então é garantido que essas funções f e g são linearmente independentes neste intervalo I. E a segunda parte do teorema diz o seguinte: se as funções f e g são funções linearmente dependentes no intervalo I, então é garantido que o Wronskiano dessas duas funções seja zero em todo o intervalo I. Notem que nós precisamos interpretar este teorema de forma correta. Por exemplo, se o Wronskiano dessas funções f e g é igual a zero, então este teorema é inconclusivo a respeito da dependência ou independência linear dessas duas funções f e g. Esse teorema tem duas partes, então vamos demonstrar cada parte separadamente. A primeira parte é mostrar que se o Wronskiano é diferente de zero, então essas funções f e g são linearmente independentes neste intervalo I. Então, vamos começar aqui pegando uma combinação linear das funções f e g, ou seja, a gente vai pegar a função f, multiplicar por 1 real a 1, e somar isso com a função g multiplicada por 1 real a 2, e igual a zero. Derivando esta equação, nós obtemos esta nova equação aqui. Avaliando esta equação e esta equação em t0, nós temos isso daqui, onde basta substituirmos t por t0. Com isso, nós temos então um sistema de duas equações e duas incógnitas, onde as nossas incógnitas são A1 e A2. Nós sabemos que nós podemos escrever um sistema de equações lineares numa forma matricial, e a forma matricial é essa daqui. Aqui é a nossa matriz dos coeficientes, essa é a nossa matriz das incógnitas, e essa daqui é a matriz nula, já que o nosso sistema de equações é um sistema homogêneo. Notem que a matriz dos coeficientes tem como primeira linha as funções f e g avaliadas no ponto t0. A segunda linha dessa matriz são as derivadas dos elementos da linha de cima. Ou seja, aqui nós temos a derivada deste elemento e esse elemento 2, 2 é a derivada do elemento 1, 2. Ou seja, o determinante dessa matriz é o Wronskiano das funções f e g avaliada no ponto t0. Desta forma, se o determinante dessa matriz é diferente de zero, então a única solução possível para esse sistema é A1 igual a zero e A2 igual a zero, ou seja, as funções f e g são linearmente independentes. E com isso nós concluímos a demonstração da primeira parte do teorema. Para demonstrar a segunda parte do teorema, nós vamos fazer o seguinte. Então, se f e g são linearmente dependentes, nós vamos supor por um instante que o Wronskiano não seja identicamente igual a zero. E vamos mostrar que isso leva a um absurdo. Desta forma, fica demonstrado que se f e g são linearmente dependentes, então, de fato, o Wronskiano dessas funções f e g precisa ser identicamente zero, ou seja, o Wronskiano precisa ser igual a zero para todo t nesse intervalo I. Então, as funções f e g são linearmente independentes,
e vamos supor por um instante que esse Wronskiano não seja identicamente nulo. E vamos mostrar que isso é um absurdo. Bom, então vejam bem, se o Wronskiano de fg não é identicamente nulo, então isso significa que existe um valor t0 neste intervalo i, onde o Wronskiano é diferente de zero. Porém, pela primeira parte que nós vimos do teorema, nós sabemos que se existe um t0 para o qual o Wronskiano é diferente de zero, então isso significa que as funções f e g são linearmente independentes. O que leva a uma contradição, pois estamos supondo que f e g são linearmente dependentes. Então, o que tem de errado aqui? O que tem de errado é essa suposição de que o Wronskiano de f e g não é identicamente nulo. Com isso, nós concluímos que, se f e g são linearmente dependentes, então o Wronskiano de f e g é identicamente nulo no intervalo i. E com isso, nós concluímos a demonstração da segunda parte do teorema. Para ilustrar o uso desse teorema, consideremos o seguinte exemplo. Consideremos, então, essas funções f e g aqui. F é a exponencial de t e g é a exponencial de menos t. Notem que essas duas funções são diferenciáveis para todos os valores de t reais. Portanto, o nosso intervalo i é o conjunto dos números reais. Calculando o Wronskiano de f e g, nós temos o seguinte. O Wronskiano é dado por este determinante, onde a primeira linha é formada pelas funções f e g, e a segunda linha é formada pelas derivadas de f e g. Então, esse determinante é igual a esse determinante, aqui nós temos a função f, aqui nós temos a função g, a derivada de f e aqui a derivada de g. Calculando o determinante disso, nós encontramos que esse Wronskiano é igual a menos 2. E o teorema nos garante que se existe algum t0 neste intervalo i, para o qual o Wronskiano é diferente de zero, então essas funções f e g são linearmente independentes. Como existe um valor de t0 para o qual o Wronskiano é diferente de zero, nós sabemos então pelo teorema que essas funções f e g que nos foram dadas são linearmente independentes em R.